Nós vamos fazer uma aula hoje sobre raiz quadrada de número decimais, tá, pessoal? Bom, vamos lá, ó. Eu tenho aqui dentro da raiz 0,81. Então, como é que a gente faz para calcular isso aí? Primeira coisa, a gente vai ter que pegar esse 0,81 e escrever como uma fração, tá? Então, como que a gente faz isso, ó? Então, vou colocar aqui raiz, tá? E aí a gente vai escrever aqui como uma fração. Para eu escrever como uma fração, eu vou desconsiderar a vírgula, e aí eu vou ficar com o número 81. Então, no numerador eu vou ter 81. E no denominador, eu vou ter uma divisão aí por potência de 10. O que eu tenho que analisar? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Nesse caso, a gente tem duas casas, né? Dois algarismos. Então, vai ser uma divisão por 100, tá, pessoal? Ó, agora eu tenho raiz de 81 dividido por 100. Vou usar agora propriedade de radiciação, que diz o seguinte: se eu tenho uma raiz de uma fração, eu posso escrever assim, ó, raiz de 81, tá? Dividido por raiz de 100. Então, eu escrevi em duas raízes, uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador. Agora tá fácil, né? Raiz quadrada de 81, isso aqui é igual a 9, beleza? E a raiz quadrada aí de 100, isso aqui é igual a 10. Então, a gente tem a resposta aqui em fração. Se você quiser deixar em número decimal, como você está dividindo por 10, você vai andar uma casa para a esquerda com a vírgula. Então, você vai ter isso aqui, ó, 0,9, tá? Então, esse é o resultado aí da nossa operação. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, lembrando aí que a gente vai fazer sempre esse método de transformar numa fração, desmembrar a raiz e encontrar os seus valores. Vamos para o próximo aqui, ó. Raiz quadrada de 0,0016. Então, vou escrever como uma fração, né, esse número. Então, vou desconsiderar a vírgula. Eu vou ficar, então, com 16. Como está dividido por uma potência de 10, eu conto quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, é isso aqui dividido por 10.000, tá, pessoal? Por que 10.000? Porque eu tenho que ter 4 zeros aqui embaixo, né? Já que eu tenho 4 casas depois da vírgula. E agora a gente vai escrever em duas raízes. Então, eu vou ter aqui raiz de 16, tá? Dividido por raiz quadrada de 10.000. Bom, como que a gente faz aqui agora, ó? Raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4, tá? Dividido aí por raiz quadrada de 10.000. Só que o 10.000, eu vou escrever com a raiz aqui ainda, ó. O 10.000 é a mesma coisa que 10 à quarta, tá? Então, a gente pode escrever assim. Então, eu vou ter 4 dividido 10, raiz quadrada de 10 à quarta. Como que a gente faz isso aqui, ó? Como aqui o índice é 2 e aqui o expoente é 4, eles são pares, né? E múltiplos de 2, eu posso dividir expoente por 2 e posso dividir esse índice aqui por 2. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 10 ao quadrado, tá, pessoal? Então, eu vou ter aqui 4 dividido por 100. E isso aí é a mesma coisa que 0,04. Lembrando que se eu estou dividindo por 100, a vírgula anda duas casas para a esquerda. Tranquilo? Bom, vamos aqui para o próximo, ó. Raiz quadrada de 0,04.
Então a gente escreve em fração, tá? Vou escrever em fração. Então vou ter aqui 4 dividido, eu tenho duas casas depois da vírgula, então é por 100, tá? Vou escrever em duas raízes, vai ficar raiz de 4 dividido por raiz de 100. Bom, agora é só calcular isso aqui, né? Raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Dividido por raiz de 100. Raiz de 100 é 10, né? Então eu vou ter aí 2 sobre 10. Como eu estou dividindo por uma potência de 10, então a vírgula aqui vai voltar uma casa para a esquerda. Então meu resultado vai ser isso aqui, ó. 0,2. Beleza? Legal, vamos fazer esse último aqui, ó. Raiz quadrada desse número gigante aí, ó. Como que vai ficar isso, pessoal? Vou escrever então em fração, né? Esse decimal. Então eu vou ter algo assim, ó. 1, tá? Tô desconsiderando a vírgula, pegando o número que fica aqui, né? O inteiro. Por uma potência de 10, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem que ter aqui 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou ter aí 1 dividido por 1 milhão. Agora eu vou escrever em duas raízes. Então tenho raiz de 1 dividido pela raiz de 1 milhão, tá, pessoal? Legal. Raiz quadrada de 1 é 1. Ok. E agora a raiz de 1 milhão, a gente pode fazer o mesmo raciocínio aí dos anteriores. Eu posso escrever isso aqui como 10 elevado à sexta potência, tá? 10 elevado à sexta potência. E aí, eu vou dividir por 2, né? O expoente. E vou dividir por 2 o índice da raiz. Vai acabar sobrando aí para mim 10 elevado ao cubo, né? Dividindo esse 6 aqui por 2, sobra 10 ao cubo. E isso vai ser igual a quanto? 10 ao cubo, a gente sabe que é 1000, tá? Então vou ter 1 sobre 1000. Se é uma divisão por potência de 10, a vírgula anda para a esquerda, quantidade de zero que eu tenho aqui. Então ela vai andar 3 casas. Eu vou ter 0,001. Beleza, pessoal? Então